Agora, no componente curricular de História, também recuperação de avaliação. Então, vamos lá. Transformações ocorridas ao longo do tempo. As cidades mudam muito com o passar dos anos. Essas imagens abaixo aí são do centro do município de Indianópolis, lá da praça, né? Em dois momentos diferentes, uma do passado e outra da atualidade. O que você percebe de diferente? Olha aí na imagem do passado e olha aí na imagem agora da atualidade. O que vocês veem de diferente nela? Escreva duas semelhanças entre as imagens. Semelhanças é o que são parecidas. O que continua ali que é parecido? Escreva duas aí. E escreva duas diferenças entre as imagens. Então, vocês vão olhar lá nas imagens e vão escrever duas semelhanças, que são coisas parecidas, né? E duas diferenças, duas coisas que estão diferentes. O movimento tropeirista, caracterizado como um ciclo econômico de longa duração, abrangeu um período que foi desde o fim do século XVII, quando não havia estradas, apenas trilhas ou caminhos abertos pelos nativos, até as primeiras décadas do século XX, quando teve início a implantação dos meios de transporte mais modernos, como, por exemplo, a ferrovia. O movimento tropeirista não apenas atendeu às necessidades de transporte de riquezas e mercadorias diversas, mas foi comprovadamente um movimento decisivo no processo de ocupação e integração territorial, de impacto na constituição social das populações na América Latina, a qual denominamos neste trabalho como uma configuração social dentro do processo civilizatório no Paraná. O tropeirismo surgiu como uma nova atividade comercial com a finalidade de promover a interligação dos polos econômicos do Brasil. As mercadorias importadas e alimentos eram trazidos no lombo de mulas que cortavam várias trilhas capazes de integrar diferentes pontos do território. Então, aqui neste trecho, nós vemos como foi o movimento tropeirista, né? Como foi importante para o ciclo econômico. Por quê? Porque nesta época que começou, não havia nem estrada, era apenas trilhas, né? Até que com o tempo houve a implantação de alguns meios de transporte. O primeiro foi a ferrovia. Então, o tropeirismo foi importante porque veio trazer consigo, né, as estradas, né? Foram abertos as estradas e meios de transporte para facilitar essa mercadoria, para que essa mercadoria chegasse até as pessoas, né? Ele atendia a necessidade de transporte de mercadorias diversas, né? Fazendo a interligação e a integração territorial. Então, o tropeirismo surgiu como uma atividade comercial. Qual que era a finalidade dela? Promover a interligação dos polos econômicos do Brasil. E essas mercadorias aí, elas eram trazidas, né, no lombo de mulas que cortavam trilhas capazes de integrar diferentes pontos do território. Observe a fotografia abaixo, era desse jeito aí, ó. Isso aí é um monumento aos tropeiros, tá? Ela fica lá na Lapa, no estado do Paraná. Isso aí era o modo como os tropeiros vinham, traziam mercadorias no lombo das mulas, né? O monumento da fotografia homenageia os tropeiros, que transportavam mercadorias no século XVIII, desbravando o interior do Brasil. Como que os tropeiros transportavam essas mercadorias? Como que eles traziam essas mercadorias? Está escrito no textinho lá em cima, e a professora também falou. Atualmente, como são transportadas pessoas e mercadorias? Escreva como isso acontece. Então, você vai dizer para mim como que essas mercadorias e pessoas são transportadas hoje, né? Como que isso acontece? A integração dos espaços é possível quando existe sistema de transporte, pois possibilitam que pessoas e mercadorias circulem de um lugar para outro. Além disso,
também é fundamental a integração por meio dos sistemas de comunicação. Assim, as pessoas conseguem realizar mais rápidas tarefas que no passado exigiam mais tempo. Então, hoje, com essa integração que existe do sistema de transporte, tudo é mais fácil, né? As pessoas circularem de um lugar para outro, né? Fazer o transporte dessas mercadorias que nós dissemos ali acima. E também o sistema de comunicação, que hoje é muito mais rápido para que haja assim uma comunicação entre as pessoas, né, os lugares. A integração dos espaços é possível quando existem sistemas de transporte, pois possibilitam o quê? O que possibilita o sistema de transporte? Pessoas e mercadorias circulem de um lugar para o outro? Pessoas e animais circulem de um lugar para o outro? Pessoas circulem de um lugar para o outro? Animais e mercadorias circulem de um lugar para o outro? De acordo com seus conhecimentos sobre os meios de comunicação, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, para conversar com um parente ou amigo que mora longe, o que nós fazemos? Para ler notícias, o que nós fazemos? Assistir filme, ouvir música. Então, vocês vão relacionar com a coluna, né, aqui da direita, colocando 1, 2, 3 e 4 para cada uma correspondente à da esquerda. Em uma pesquisa, foram feitas questões sobre meios de transporte e de comunicação. No entanto, o entrevistador cometeu alguns enganos na elaboração dos enunciados. Apenas uma entre as 4 afirmações está correta. Assinale. Então, só tem uma correta aqui, ó. Os meios de transporte de carga terrestre são os caminhões, ônibus, motos, os trens e as bicicletas. Isso é correto? Os meios de comunicação mais usados nos dias de hoje são telefone fixo, telefone móvel, que é o celular, o e-mail e a televisão. Essa aí é que é a certa? No Brasil, as ferrovias é onde os trens, tá? Usamos linhas de trem, tá? De ferro. No Brasil, as ferrovias não são mais usadas como meio de transporte de carga e pessoas porque não existem mais trens? Ou os meios de transportes aquáticos é da água, são aqueles que navegam por mares, rios, mas nunca por lagos. Então, veja aí qual que está correta e assinale.